Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. Como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Ó, daqui a pouquinho tem jogo do Vascão no Morumbi, 6h30 da noite contra o São Paulo. E você pode fazer aquela aposta lá na 1xBet. Tô precisando da força de vocês. Forem fazer aposta esportiva, faça lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tamo no finalzinho aí da reta do mês. A gente precisa das nossas metinhas lá para fazer a nossa renovação. Então, vai fazer a sua apostinha. Dá essa moral, me ajuda lá. Se cadastra lá, faz a sua aposta quando você quiser, mas você já vai estar me ajudando, beleza? Se for seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final, eles dobram o valor, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, galera, vamos agora aqui discutir um pouco a janela de transferências do Vasco, né? A janela abre aí dia 2 de julho, hoje são 20 de maio, então nós temos aí mais ou menos aí 45 dias para podermos usufruir desse elenco que o Papai Josh, Paulo Brax, Maurício Barbieri e Abel Braga nos montou, tá? Então é com esses guerreiros aí que nós vamos até a abertura da janela. Mas existe a preocupação. E aí, Dieguinho, qual é o elenco que vai ser formado para o meio do ano? Tem gente que pode sair. Quem chega, quais são as prioridades. E o GE fez uma matéria bem legal e eu gostaria de, mais uma vez, trazer uma matéria aqui e ir pontuando, fazendo algumas análises juntamente com vocês para a gente discorrer a respeito de alguns temas, beleza? Então vamos aqui agora. O mau início do Vasco no Brasileiro escancarou a necessidade de mais reforços para a sequência da temporada. Com 16 contratações na primeira janela, o clube tem brechas no elenco e vai precisar atuar no mercado novamente em julho. Quantos jogadores podem chegar? O clube tem dinheiro para investir? Há negociações em andamento? Esses são alguns dos questionamentos que surgem nesse momento, muito em função também da questão desses problemas financeiros que apareceram no decorrer dessa semana ao qual nós estamos. Beleza? Seguimos. O departamento de análise de mercado não para de trabalhar, mesmo com a janela fechada. Portanto, a avaliação sobre possíveis reforços é contínua. O Vasco tem 45 dias até a abertura da próxima janela, que irá de 3 de julho a 2 de agosto, e pretende atuar em várias frentes neste período. Quantos jogadores podem chegar? É um questionamento que a torcida faz. Para o time titular, a gente discute muito esse atacante pelo lado esquerdo, o meia armador e um companheiro ali de primeiro volante ao lado do Jair, né? Mas, será que o banco de reservas do Vasco dá conta? Será que tá tranquilo com esse grupo aí? Eu acho que precisa de jogadores para dar uma clareada no banco, que o banco é recheado de garotos. Mas vamos aqui ao que diz a matéria do GE. Esta provavelmente é a pergunta mais fácil de responder no momento. Desde o fechamento da última janela, o Vasco deixou clara a necessidade de contratar pelo menos mais 3 reforços. Um primeiro volante, um meio ofensivo e um atacante de lado. São imprescindíveis para a sequência da temporada. E são justamente essas posições que o clube olha com mais atenção no mercado. Desde a janela passada, o departamento de futebol, comandado por Paulo Brax, busca opções para esses setores e chegou a avançar em conversas por alguns nomes. O volante colombiano Roman Campuzano, que pertence ao Boca Juniors e está emprestado para o Giresunspor da Turquia, foi um dos alvos do Vasco, que também monitora a situação de Cuéllar. O volante do Al Hilal da Arábia Saudita, no entanto, desperta interesse de outros clubes. Quem está firme aí na negociação pelo Cuéllar é o Internacional e diria que é quem está mais próximo de contratar o volante. Qual será o nível dos reforços? Também é um questionamento. Vai chegar uma galera pique Léo, pique Jair, pique Léo Jardim, ou vai chegar uma turma aí pique Juan Cruz, Matheus Cocão, Carar Barral? A galera tá meio na dúvida. E aí, qual é a galera que vai chegar agora no meio do ano? Vamos agora aqui também o que diz a matéria do GE. O Vasco precisa de jogadores com bagagem que cheguem para serem titulares.
O GE ouviu que a ideia é trazer pelo menos 2 atletas dentro desse perfil. Em abril, o clube aproveitou a janela esticada para fechar contratações por empréstimo, com baixo ou custo zero, como Matheus Carvalho, Juan Seco e Gabriel Carabajal, que eu particularmente acho que os 3 até agora não agregaram rigorosamente nada ao elenco. O Carabajal, vamos ver se ele agrega ainda alguma coisa, fez um jogo só e não foi legal não, foi o jogo contra o Bahia. Foram nomes contestados por muitos torcedores, mas o clube enxergou como oportunidade de incorporar o elenco sem precisar gastar muito. Desta vez, mesmo com o orçamento apertado, o Vasco tem mais tempo para monitorar o mercado em busca de nomes de mais peso. E aqui vai um outro questionamento. O Vasco terá dinheiro para investir? Esse é o ponto crítico da segunda janela do Vasco. O clube reservou parte do orçamento da primeira janela com a intenção de usar no meio do ano, mas não é muito dinheiro. O segundo aporte da 777 de 120 milhões só cai nos cofres em setembro, um mês depois do fechamento da janela. Então, como o Vasco pretende contratar em julho? A ideia é trazer reforços com baixo custo, mas não necessariamente sem peso. O clube observa atletas em fim de contrato que, mesmo com salários mais altos, possam chegar de graça, tá? São casos e casos. A SAF não descarta totalmente a possibilidade de investir na compra de direitos econômicos, embora seja uma possibilidade mais remota. Em abril, Paulo Brax foi a Paris para uma reunião com executivos de outros clubes da 777. O diretor esportivo do Vasco aproveitou a ocasião para reforçar a necessidade de contratar mais reforços na próxima janela. Em caso de boa oportunidade de mercado ou de necessidade de um investimento mais alto, o grupo americano será consultado e poderá aprovar a contratação. Ou seja, a princípio, o Vasco deve priorizar atletas livres no mercado, mesmo que o salário seja alto. Jogador de 800 mil, 1 milhão, não tem problema. O que pega é comprar direitos econômicos de atletas. Lembrando que a 777 ela tem um cronograma e será respeitado. Entendam que hoje o clube vive um modelo profissional. Aquele negócio de tá dando merda, joga mais dinheiro, que na verdade não jogava-se mais dinheiro, né? Construíam-se mais dívidas. Não, traz uns bonecos aí para tentar salvar. Isso dificilmente vai acontecer. Empresa séria tem planejamento, meu orçamento para o ano é X e eu tenho que cumprir. Ano que vem, recalcula a rota e muda, para você sempre estar ali honrando com seus compromissos e gastando menos do que você arrecada, para você não inverter essa pirâmide e acabar gerando dívidas, tá? Então, o Vasco, nesse momento agora, tem um dinheiro separado ainda para comprar direito econômico, mas não é muito, mas o grosso aí vai ser para salário. Então, um jogador caro aí, mais livre no mercado, dá para trazer. O que pega é se tiver que chegar lá no clube e comprar os direitos econômicos. Para isso, teria que ter um acordo com a 777 para eles anteciparem uma grana. E a grana que vai chegar esse ano, os recursos batem sempre em setembro, vai ser já depois da janela ter fechado, tá? E esses mesmos 120 milhões que o Vasco vai ter que fechar os buracos do orçamento desse ano, né, para finalizar o ano, e já também usar como recurso para o ano que vem. O que o Vasco gastou nessa janela e também para sanear e pagando as dívidas do clube desse ano foi o aporte que entrou ano passado. Lembrando que ano passado foram 190, 70 mais 120, esse ano 120, mas já entra no final do ano. Em 24 entram 240 milhões, é a grana mais pesada, mas de novo em setembro, ou seja, o grosso da grana deve ficar mais ali para 2025. Beleza? Dito isso, vamos agora aqui a outros dois temas. Há negociações em andamento? Sim. Como pontuado acima, o Vasco sonda o mercado constantemente. No momento, o clube tem conversas adiantadas e outras que já se arrastam há um tempo, mas com expectativa de conclusão até a abertura da janela. O processo de contratações do clube ficou mais lento com a SAF, porque a diretoria precisa do aval da 777 Partners. Os nomes passam também pelo crivo de analistas da empresa americana após serem selecionados pelos profissionais do clube. Um processo que, segundo o Vasco, diminui equívocos. Beleza? Uma coisa que a gente tem que entender também,
por mais que se estude, por mais que se analise, por mais que sejam 2 times analisando, os scouts do Vasco, mas depois passar para a galera da 777, jogador e futebol não é ciência exata, 2 mais 2 é 4. Tem um jogador que arrebenta num clube e quando se transfere para o outro, ele não joga bem, ou porque ele tem lesão, ou porque ele não está focado, ou porque ele não encaixa com o estilo de jogo daquela equipe, ou porque a equipe como um todo está uma bagunça, e o contrário também. Tem atleta que passa num clube muito mal e vai para outro clube e depois vai super bem, tá? E exemplos aí é o que não faltam nesse sentido. Então, erros em contratação sempre vão acontecer, tá? Alguns, inclusive, num primeiro momento não performam tão bem e crescem de rendimento um pouco depois, e existe esse período aí de um pouco de adaptação e paciência, principalmente com jogadores jovens e jogadores estrangeiros, tá? Ou jogadores oriundos de clubes de menor investimento, quando chegam num clube de mais massa, acabam sentindo um pouco. Então isso é natural, beleza? Algum jogador vai sair? Nos últimos dias, o noticiário do Vasco foi tomado por dívidas e atrasos referentes a parcelas de compra de jogadores na primeira janela. Isso se deve a um problema de fluxo de caixa. Basicamente, saiu mais dinheiro do que entrou nos últimos meses e o clube precisou renegociar prazos. O momento abre brechas para a saída de jogadores na janela do meio do ano, além de ter atletas pouco usados no elenco e que podem aliviar a folha salarial. O Vasco precisa fazer dinheiro. Ainda não há oferta na mesa, mas em caso de boas propostas, a SAF não descarta vendas. Hoje, no time profissional, o principal ativo é Marlon Gomes. Espera-se que haja uma valorização do meio-campista durante o Mundial Sub-20, que começa no próximo sábado na Argentina. Eu falei isso para vocês. Para mim está muito claro que essa liberação do Marlon Gomes foi visando aí uma valorização do atleta, tá? Algo que eu acho que pode ser talvez um tiro no pé, porque pode ser que ele não jogue tão bem a competição e não se valorize, e o Vasco perde uma peça importante hoje no elenco. Já que já foi, vamos torcer para ele ir super bem. E sim, todo o clube de futebol, dos mais ricos do futebol brasileiro hoje, que são Flamengo e Palmeiras, aos mais endividados, todos precisam vender. O futebol brasileiro é um futebol exportador. Ele importa jogadores que foram à Europa e estão em final de carreira ou que foram para a Europa e não conseguiram performar aquilo que performavam na América do Sul. Jovens talentos, o futuro natural desses jogadores é a Europa e não ficar no Brasil. Gabriel Barbosa, que para muitos rubro-negros hoje é o segundo maior ídolo já da história do clube, só joga no Brasil porque fracassou retumbantemente atuando na Europa. Inter de Milão, Benfica, se eu salvo engano foram os 2 clubes que ele passou. Por passagem sem sucesso na Europa, ele retorna ao Brasil e aí a visão que o mercado europeu acabou fazendo, que é um jogador mais para a prateleira da América do Sul. Tanto é que mesmo o Flamengo vivendo os anos que ele viveu nas últimas temporadas, ele não foi nem cogitado para voltar para a Europa e por aqui ficou. Beleza? Então é só um exemplo de jogador que performa muito bem no Brasil e que acaba não seguindo o caminho na Europa. E ele é jovem, tem 25 anos, 26 anos de idade e já vem performando bem aqui há um bom tempo. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição. Logo mais a gente chega com a nossa segunda. 6h30 tem jogo do Vascão. Eu espero vocês naquele nosso pós-jogo tradicional aqui no canal. Vai fazer a pós-esportiva? Dá essa moral. Faz lá na 1xBet. Você ajuda bastante aqui o canal. Tamo junto.